exemplo, tem uma reportagem hoje aqui no UOL falando que os mais cotados para substituir 3 mulheres na cúpula do judiciário são homens. E só aparecem homens nessa lista, né? No Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz se aposenta nesse mês. Em janeiro é a vez da ministra Açucete Magalhães. No Supremo Tribunal Federal, a cadeira de Rosa Weber estará vazia. E a disputa pelas 3 vagas ocorre entre homens. E a maioria brancos, inclusive. O presidente Lula recebeu, nesse final de semana, nesses últimos dias, uma carta de um grupo de 25 parlamentares da base do governo, isso que é importante, e que pedem que ele indique uma mulher negra ao STF. Lula já afirmou, no entanto, que gênero e raça não serão critérios observados por ele para a decisão. Em 132 anos, a corte teve apenas 3 mulheres. A Ellen Grace, que foi indicada por FHC, Carmen Lúcia, indicada por Lula, e Rosa Weber por Dilma. Em 132 anos, apenas 3 mulheres. Essa pressão faz sentido, professora? Lula vai atender? Não vai atender? Precisa atender? Como é que a senhora vê essas vagas aí que serão desocupadas por mulheres serem preenchidas por homens? Quer dizer, é fazer ainda o caminho inverso nisso, né? Em vez de trazer mais mulheres, trazer mais homens para o judiciário. É isso mesmo, Fabiola. Acho que nesse momento, especialmente, em que a ministra Rosa Weber se aposenta com toda essa visão pública tão positiva em relação a tantas coisas que ela fez, não só as decisões de mérito, mas a própria decisão de restringir o tempo máximo para o pedido de vista e outras atuações tão relevantes da ministra Rosa Weber, são novos argumentos para se justificar a presença de um mínimo de mulheres nesses espaços de decisão. A gente sabe de algumas pesquisas que é preciso que os colegiados tenham pelo menos 1/3 de mulheres e uma política de um mínimo de igualdade de gênero para que esses efeitos positivos da presença diversa nesses colegiados sejam observados. E a gente nunca, no Supremo, alcançou esse mínimo possível para que isso se verificasse. E, assim, por outro lado, pensando sob o ponto de vista do racismo estrutural do Brasil, é uma questão ainda mais séria quando a gente vê a falta de variedade, a falta de diversidade de pessoas que ocupam esses assentos do Supremo. A gente sabe que essa posição do Supremo ela não existe uma accountability direta, eles não são eleitos, mas existe uma accountability indireta. Nós elegemos aqueles que indicam os ministros do Supremo. E, sob esse ponto de vista, o Lula, se não escolher ninguém com essas características, vai precisar prestar contas e certamente vai sofrer as consequências, inclusive eleitorais, se não o fizer. A questão é que o Lula se coloca numa posição confortável de ser o principal nome da esquerda hoje, né? Então, ele sabe que o eleitor que vai refletir nas próximas eleições e quem vai votar dificilmente vai adotar alguém de um posicionamento próximo ao de Bolsonaro, que foi o candidato mais competitivo nas últimas eleições, porque aí a questão da diversidade e dessa pauta dessa esquerda mais voltada para o identitarismo vai ser ainda mais solapada. Então, ele fica numa posição algo confortável, mas podia sim se utilizar desses momentos para deixar, para que fosse mais colocado na prática aquela cena que a gente viu dele subindo a rampa do Palácio na sua posse, junto a diferentes setores da sociedade que a gente não vê representados no Congresso, ou vê muito pouco, e que a gente muito pouco também vê representado na cúpula do Judiciário. A gente precisa ver até o final do mandato dele se essa promessa não dita, né, mas exposta naquele momento, se ela vai ser cumprida de alguma forma, e é preciso que haja cobrança também de uma esquerda menos identitária, mas de uma esquerda econômica, enfim, que está dentro do governo. Por que só 25 parlamentares? Né? Eu já cobrei os meus parlamentares para que eles cobrem o presidente. Vocês já cobraram de vocês?
Gostei dessa final. Eu já cobrei, já cobrou aí também. Boa, vou cobrar também, Graziela. Adorei isso.